Olá, tudo bem? E aí, o que você acha da parábola do rico e Lázaro? Esta mensagem eu quero passar o meu simples e humilde entendimento a respeito desse tema. O rico e Lázaro, uma parábola que cega a religião. Uma parábola, uma história, uma figura de linguagem, um conto de judeu, porque os judeus, para eles era comum esses contos, essas fábulas, esses mitos. E isso é desde a época de Moisés, desde a época do deserto. Os judeus eram contadores de história. Yeshua, Jesus de Nazaré, o filho do homem, pertencia à tribo de Judá. Das 12 tribos ele pertencia, então ele era um israelita. Ele era o véu que revestia Deus, o Espírito de Deus. Ali estava um contador de história, um contador de fábulas, porque ele usava parábolas para dar sentido aos ensinamentos dele, para que as pessoas viessem a ter um entendimento mais apurado a respeito do que ele estava mostrando, estava dizendo. E a religião, como tem o livro da Bíblia, como um livro escrito na semana passada, como eles têm esse livro escrito como se fosse há um mês atrás, então eles vivem igualmente nos dias de Yeshua, vivendo de mitos, de fábulas, de parábolas. Eles acreditam, os religiosos, os líderes religiosos, pior ainda, eles acreditam em historinha, em contos do sítio do Pica-Pau Amarelo. É verdade. Quando uma pessoa dessa que está frequentando um templo, ele começa a ter contato mais profundo com as revelações, quando ele começa a entender as entrelinhas, ele começa já a ficar uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais esperta. Não é tudo que ele acredita. Ele começa a buscar entendimento naquilo lá. Aí ele começa a fazer uma leitura racional dos escritos bíblicos. Aí ele começa a respeitar para que época foi aquele escrito, para quem foi o remetente e os destinatários daquele livro, daquela epístola. Então a coisa começa a ficar mais clara. Aí um religioso fanático, um doente, ele pega e fala: fulano agora virou um ateu. Não é tudo que a gente fala para ele mais que ele acredita. Não é assim. Não é que ele não acredita. É que agora, esse que você acha, o religioso acha que virou um ateu, não é que ele virou um ateu. Ele virou um praticante do que o Senhor, que é o Espírito, mandou fazer. Que é o quê? Que é deixar ser conduzido, ser guiado pelo Senhor, que é o Espírito. Este que a religião acha que virou um ateu, ele não é um ateu. Pelo contrário, ele está exercendo, ele está tomando posse do direito dele de ser um filho e eleito do Pai, e andar e reinar ainda nesta vida, e ter uma vida no reino de Deus. Não, mas como que pode? Ele mora na favela, ele mora no meio dos traficantes, como que uma pessoa dessa vai reinar em vida? Diferente. Na Zona Sul tem tudo isso também, só que é uma coisa mais sofisticada, mais oculta, e mora lá também. Então a leitura dele, o conhecimento dele, nos escritos bíblicos, muda. É um entendimento racional, é um entendimento inteligente. É como essa história que eu vou ler para você. Uma irmã colocou, irmão, passa o seu entendimento a respeito do rico e Lázaro. Se você é um leitor dos livros históricos, que a religião fala que é evangelho, mas não é evangelho. São livros da história do Filho do Homem. Não é Novo Testamento, porque ali Yeshua ainda estava vivo, então não é Novo Testamento. Para um testamento ter validade, o testador tem que morrer. E ali era a história dele, o que ele fez. Acrescentado muitas coisas pelo catolicismo, por Constantino. Mas aos pouquinhos, o Espírito da Graça vai nos mostrando, vai dando entendimento onde é que está os acréscimos. Assim eu creio, e assim a gente vai começar a buscar comparações com escritos do Antigo Pacto, e você vê que não bate, a conta não fecha. Não fecha. Aí você já começa a eliminar, por eliminação, por exclusão, e você vai achando as respostas certas. Assim é. Então, vamos ler. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio, toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado.
não mais o Jesus de Nazaré, porque aquele lá era um véu que revestia o Espírito de Deus, aquele lá não existe mais. No que nós estamos é no Cristo ressuscitado, que é o Senhor, que é o Espírito, que está em nosso espírito. Já aproveita, se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas mensagens. Aí, aproveitando também, uma irmã entrou assim e falou assim: ô irmão, por favor, passe, fale, você é mais um cão guloso? Você é mais um que está buscando fama, buscando inscrito? Se você, minha irmã, se você assiste alguns vídeos meus, eu acho que você vai ver que eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu não estou aqui para agradar com palavras, eu não estou aqui para agradar ninguém, falando palavras melosas, puxando a sardinha para o lado da pessoa. Não, eu falo o que está escrito, eu leio o que está escrito e passo o meu entendimento, doa quem doer. Se a pessoa não quiser ficar inscrita aqui, ela desinscreve. Se ela quiser ver vídeo, ela vê. Se não quiser. Então, se eu estivesse atrás de inscrito, de ganhar fama com esse canal, então eu começaria a passar a mão na cabeça das pessoas, falar com palavras mansas, entendeu? Aí eu estaria cercando o Lourenço, mas eu não quero nada disso. Toda honra, glória e louvor seja do Cristo, seja do Espírito e da graça. Para mim, honra nenhuma. Então eu não estou atrás de nada disso não. Se daqui para o final do ano tiver 1 milhão de inscritos, glória a Deus. Se daqui para o final de ano tiver um inscrito que acompanha, que está compactuando com o meu entendimento, amém. Assim é. Eu nem liguei o ventilador, porque se eu ligar o ventilador aqui eu já começo a tossir, a espirrar, aí atrapalha. Então, eu te convido a ler Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. E o tema do vídeo é O Rico e Lázaro, uma parábola que cega a religião. E não é de hoje, é há séculos. Lucas 16, 19. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NA. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Versículo 20. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Deixa eu puxar aqui, no versículo 19. Veja o entendimento disso aqui. Jesus estava contando uma história. Ora, havia certo homem, então ele não sabia quem era o homem, ele não sabia o nome do homem. Então, havia certo homem. É como se você lê outros escritos dele, você vai ver uma parábola sobre isso, uma parábola sobre aquilo. Quer dizer, uma história de comparação. Aqui é a mesma coisa, aqui não está, olha, ele está falando uma parábola, não. Ele apenas está falando um conto, está contando um conto. Consegue entender? Ora, havia certo homem. Então já dá o sentido, já dá o entendimento que aqui nós iremos ler uma historinha, uma parábola, uma figura de linguagem. Havia certo homem rico. Não falou o nome, não falou onde morava, não falou de que cidade, de que estado, de que país. Então não era algo objetivo, era algo subjetivo. Eu acho que é mais ou menos isso. Não era algo concreto, era algo abstrato, era uma história. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Esse mendigo não é o que está por aí aprontando não, tá? Isso aqui faz parte dessa história. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Vai prestando atenção aqui. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então esse versículo dá a impressão que o mendigo caiu ali, parou de respirar, o coração parou de bater, e veio os anjinhos, bater nas asinhas, foi lá, pegou aquele coisa. Quantos anjos? Porque segundo a história de Enoque, diz que os anjos, a estatura deles era de 300 cúbitos, cerca de 145 metros. Na insanidade de Enoque, que Judas acreditou, que Pedro acreditou e que os evangélicos crentes também tudo acreditam naquela fábula,
anjos de 145 metros, e que tiveram relações, lá em Gênesis capítulo 6, tiveram relações com as mulheres, com os filhos dos homens. Então é a história. Então aqui dá a impressão que os anjinhos vieram, pegaram aquele mendigo, todo sujinho, e levou para lá. É isso que passa esse entendimento. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Então Abraão estava num lugar sentado confortavelmente em algo concreto, não espiritual. Foi deixado lá. Morreu também o rico e foi sepultado. Foi assim. Então o mendigo foi levado lá para os bracinhos de Abraão, para junto dele, e aí o rico também morreu. 23. No inferno, ou seja, inferno significa sepultura, local de mortos, cemitério. Todo mundo que morre vai para o inferno, porque inferno é isso. Então vamos lá, no versículo 23. No inferno, no Hades, no Sheol, local de mortos, cemitério, sepultura, para todo mundo quando morre vai para o inferno, que vai para o cemitério. Estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Veja, espiritual não, aqui era eles de forma carnal, de forma corpórea. Então está falando no inferno, porque inferno aqui, eles tinham, nos judeus, eles tinham esse inferno como um local que ficavam os espíritos sendo queimados, sendo em sofrimento. Assim a religião traz isso até nos dias de hoje. Elas não conseguem buscar o entendimento que inferno significa sepultura, local dos mortos, cemitério. É isso, inferno é isso, Hades, Sheol. Então, ele falando na historinha dele, na parábola dele, estava no inferno, naquele lugar de chamas e tal. Mas espírito é igual vento. Como que espírito vai queimar? Como se pode queimar o vento? Você queima as partículas, átomos, nêutrons, você queima as partículas. Mas espírito é igual vento, não tem como você queimar isso. Então aqui, na parábola dele, no inferno, naquele local de... Vamos mentalizar um local que mostra em filmes, em televisão, em revista, um local lá cheio daqueles seres assim, todo tortinho, todo assim, aquelas fumacinhas e tal. Vamos imaginar aquilo ali. Então no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe, viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Veja, ele estava em um lugar e ele viu lá que distância? 100 metros? 1 quilômetro? Mas aquele lugar de tão... Você vê que é uma história que não bate? Um local de tantas chamas, tanto sofrimento, se existisse, a uma distância que ao olho dele ele conseguiu enxergar, e ele estava ali vendo de longe. Vamos continuar a história. 24. Então gritando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água, e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Veja, aqui é uma história não bate com o que eu vou ler daqui a pouco que Paulo disse. Aqui havia água, havia líquido, havia elemento H2O. Mas no reino de Deus, no reino celestial, no reino espiritual, não tem carne, não tem sangue, não tem nada material. Não tem bebida, não tem nada. Então aqui já não, essa fábula aqui já não bate. Então, aliás, essa fábula é uma fábula mesmo, não é algo real. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua. Morreu em Eclesiastes 12:7. O que fala lá? O que fala? Deixa eu ver. Não separei não. Eclesiastes, deixa eu colocar para você ver. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Veja. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte que o deu. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então aqui está falando sem fábulas, sem contos, sem histórias de judeu. Aliás, eram judeus, israelitas, mas aqui não tem nada de tormento, nada. Falando que aqui o espírito, então o corpo, a matéria, cai, tomba, o que descola imediatamente é o espírito e volta para o reino celestial. É assim que fala. E aqui fala: então gritando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua. Então aqui tinha um corpo, uma matéria. Nessa história tinha uma matéria. E essa matéria, para se refrescar, para se sentir mais confortável, ela precisava de líquido, de água. Então não bate. O corpo volta ao pó, e o que volta ao reino celestial é o espírito.
Ou será que isso daqui só foi nos dias que Yeshua contou essa fábula, essa parábola? Nos dias lá que Davi escreveu, que Salomão escreveu, que Moisés escreveu, não existia, então era diferente? Mudou a coisa? Então não bate. 25. Mas Abraão disse: filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormento. 26. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Veja, o abismo era muito, e além de tudo, há um grande abismo. Então, como é que o rico aqui, ele viu Abraão? Como que rico aqui viu Lázaro? Veja, eu estou fazendo uma leitura racional, uma leitura com entendimento, sem euforismo, sem fábula, sem acreditar em historinha da Cuca. Estou analisando as entrelinhas. Então, se ele estava em um abismo, que distância esse abismo? Então, como que ele estava conseguindo ver? Não bate. E além disso, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que o que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. 27. Então o rico disse: pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa. Deixa eu parar aqui que veio um negocinho rapidinho aqui. Vamos lá. Qual foi a coisa mais, assim, vamos dizer assim, o pecado maior, a transgressão maior? Foi o rico de ser rico? Ou o ladrão da cruz, que roubava, que enganava? Qual que cometeu, que peso, que teve o peso maior? O rico por ser rico, por juntar riqueza? Ou o pobre? Porque esse rico dava emprego, ele podia fazer alguma coisa, mas ele dava emprego para as pessoas, ele alimentava famílias, acredito eu. E aqui, o ladrão da cruz, que Jesus disse: ainda hoje te digo que estará comigo no paraíso. Esse aqui, o ladrão da cruz, não batizou, não comia pão, bebia suco, não participava de Páscoa judaica, não dava 10%, não dava oferta. E aí, qual dos dois? Então o rico disse: pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. Então o rico disse: pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. 28. Porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. 29. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Como é que Moisés está em evidência nesse versículo? Se Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, Paulo disse que quando completou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho Jesus para resgatar os que estavam nas leis mosaicas. Então, por que Abraão, sabendo disso, iria mandar alguém consultar Moisés? Moisés iria ensinar o quê? As maldições das leis que ele recebeu no Monte Sinai. É assim ou não é? Não é um entendimento nas entrelinhas, não é esse? Veja, é fábula, é mito, é historinha. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. 30. Agora, só que aqui é o seguinte, aqui, nessa parte aqui, já tinha os discípulos. Porque Jesus aqui estava falando, se fosse para consultar, então era dos discípulos para frente. Havia um certo homem, uma parábola, uma historinha. Por isso que ele usou, se isso que estávamos lendo realmente foi dito por Yeshua, se isso realmente o copista não se confundiu na hora de colocar isso nos pergaminhos, se isso aqui não foi um adendo, um acréscimo de Constantino, dos romanos, para fazer com que as pessoas fiquem mais adestradinhas. Então, nas entrelinhas, a história não bate, não adianta. Abraão respondeu: eles têm Moisés e profeta. 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. 31. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus falou em João 5,45. João 5,45, olha aqui, João 5,45. Veja, olha o que Jesus disse de Moisés.
Então Jesus iria contar uma história dessa colocando Moisés? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Então Jesus iria, Yeshua, Yahshua, o nome que você quiser, iria orientar eles ali e falar, não, tá vendo, você tem que procurar Moisés. Se ele mesmo estava falando que o acusador, o diabo era Moisés, ele ia mandar alguém procurar Moisés? Quantas vezes ele chamou os fariseus, os escribas de raça de víboras, por eles estarem sentados na cadeira de Moisés, escravizando as pessoas, matando, acusando? Então a história não bate. Aí fala, então vamos lá agora entender. No reino espiritual. O reino espiritual é reino de espíritos. O Pai, que é o nosso Pai, ele é nosso Pai celestial, ele é nosso Pai do nosso espírito, ele não é Pai da carne. Assim, disse Paulo em Romanos, deixa eu ver aqui, Romanos 9, 8, será que é 9, 8? Vamos ver aqui. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Olha aqui, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Então o pai dessa carne tem um nome, o pai da sua carne tem um nome terreno. E o pai dos espíritos é o Espírito, que é o Senhor, que é o Criador dele. E quando uma pessoa morre, o corpo volta ao pó e aquele espírito volta ao Pai, que é dele o espírito, ele que criou, então é dele que... Então, no reino espiritual, não entra comida, não entra bebida, não entra corpo carnal, não entra memória, não entra lembranças do que você fez na terra. No reino celestial, não entra nem comida e nem bebida, assim disse Paulo em Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. E a água, que na fábula contada por Yeshua, por Jesus de Nazaré, diz que mandou molhar a ponta do dedo na água. Água é bebida? Eu acho que é bebida. Quer dizer que os espíritos vai lá, correndo para lá e para cá, um monte de vento. Ficar lá correndo, praticando exercício e salvando do trem passar em cima, e sei lá, e salvando um avião. Aí ele vai ficar suado, cansado, eu preciso de água. Ixi, eu preciso de água. Mas aqui está falando, quem falou pela boca de Paulo foi o Espírito da graça. Foi o próprio Deus que falou pelo Espírito pela boca de Paulo. Porque Paulo disse que na carne dele não habitava bem nenhum. Assim eu digo, na minha carne não habita bem nenhum. Mas quem falava por Paulo era o Criador, o Eterno. Disse, porque o reino de Deus, o reino celestial, deixa eu colocar na Bíblia judaica, Novo Testamento aqui, ó. Novo Testamento judaico. Porque o reino de Elohim não consiste no comer e no beber, mas na justiça, no shalom, que é espírito, e na alegria de Ruach HaKodesh. Eu coloquei lá só para ver Elohim. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria e no Espírito Santo. Então, esse versículo já quebra na emenda aquele que fala que o rico queria molhar a ponta do dedo na água. Ali já quebra. E o reino de Deus não é comida nem bebida, porque se o rico fosse um corpo corpóreo, então ele ali no foguinho, ele ia ter necessidade de comer alguma coisa. Mas não entra lá no reino de Deus. Lázaro também, Abraão também. Quem é que servia Abraão? Você concorda que é uma fábula, que é um relato histórico, é uma historinha de alguma coisa, é um conto? Aquilo ali. Como o rico teria lembranças de seus parentes? Não falou? Ele não falou lá em... Deixa eu ver aqui. No versículo 31, para mandar nos parentes dele, vamos ver, no 31, deixa eu colocar aqui. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém entre os mortos, não, aqui ó, no versículo 28, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Então ele pediu para que Abraão mandasse alguém lá para avisar. Só que, vamos ler, o que está em Eclesiastes? Como o rico teria lembrança de seus parentes? Em Eclesiastes 9:5 assim está escrito: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles já no esquecimento. Então quem morreu, a lembrança do que se fez aqui, aquela história de Lázaro e o rico, a memória do rico lá, dos irmãos dele, do que ele fez, da riqueza, dos bens, ficou tudo na sepultura, ficou tudo no inferno, segundo esse entendimento de Eclesiastes, que é um livro confiável.
Eu particularmente confio mais nos escritos de Eclesiastes do que naquela história que nós lemos. Porque lá eu acredito como fábula, como um mito, como uma parábola, eu acredito. Mas dizer que aquilo é real, não. Isso aqui eu acredito que é real. Aqui sim. Lá não, lá foi uma parábola. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber. Porque a memória deles já no esquecimento. Morreu, acabou. Versículo 6. Amor, ódio, inveja, para eles já não existe mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Então, como o rico teria essa lembrança? Então, a religião, um líder religioso, ele pode colocar esse medo num que frequenta o templo. Coloca esse pavor, essa historinha de Lázaro e rico, do rico e Lázaro, na mente de uma pessoa do incauto. Na mente de uma pessoa que não tem a revelação da graça de Deus. Mas pode pegar o maior doutor em teologia e ele vir na minha frente e colocar essa historinha que eu chamo ele de mentiroso. Não é que eu chamo ele de mentiroso, não. Eu chamo ele de fantasioso. Porque ele acredita numa parábola, ele leva aquilo como literal. Ele tem aquilo como algo ao pé da letra. Ele tem aquilo como que quando eu morrer vai acontecer aquilo. Mas aí ele vem em mim e eu tenho conhecimento de Eclesiastes, porque eu estudo, eu busco entendimento. E você também, você que já conhece, já está no caminho da graça, você já não cai mais nesses contos, você não acredita mais nessas fábulas, nessas parábolas. A irmã perguntou e eu estou passando meu entendimento, claro, assim tem que ser, porque com certeza ela tem dúvida. Ela ouviu em algum lugar falando sobre isso. Mas agora, ela tendo esse entendimento, ela já vai falar, opa, peraí, então, nas entrelinhas, a história lá do rico e Lázaro não bate. Como Lázaro teria lembrança? Como o rico teria lembrança dos 5 irmãos dele? Se aqui está falando, portanto, no versículo 6 de Eclesiastes, amor, ódio, inveja, rancor, tudo. Para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Tudo que o rico fez, ele esqueceu. Tudo que Lázaro fez, esqueceu. Tudo que Abraão fez, esqueceu. Porque o reino de Deus é o Espírito já que existiu antes da fundação do mundo. Os Espíritos não têm conhecimento do que nós fazemos nessa carne. E essa carne não sabe nada do reino espiritual. E no versículo 10 também diz assim, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, no inferno, no Hades, no Sheol, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, este foi o entendimento, meu humilde e simples entendimento, a respeito da história O Rico e Lázaro, uma parábola que cega a religião. E não é de hoje. Essa parábola cegou Lutero, essa parábola cegou Constantino, essa parábola cegou João Calvino, essa parábola o arminiano não soube explicar, os teólogos não sabem explicar. E eles acreditam aquilo em algo, leva aqueles escritos no literal, leva aquilo no pé da letra, passando para os seus ouvintes algo que é no futuro. Quando aquela pessoa, se você não der o dízimo, se você não tirar 10% do seu salário todo mês, se você não tirar 10% de alguma venda que você fez, toda a venda, se você não der a melhor oferta que você tem no seu bolso, se você não fizer um propósito, uma campanha, pegar um voto, você vai passar pela mesma situação que o rico passou. A pessoa não tem conhecimento. Por isso que nós devemos denunciar esses malditos, desses cães, desses líderes religiosos. Nós temos que entregar a ele as maiores torcidas para eles serem escandalizados, serem envergonhados, porque são terroristas, são estelionatários, são mentirosos. Ele pega essa fábula, essa parábola que Yeshua, que Jesus contou, porque ele era um judeu, ele era da turma que gostava de contar historinha, piadinha, usar parábolas para passar o entendimento de uma forma, acredito, de forma de enigma, para que os seus discípulos entendessem, não os escribas, pega isso e nos dias de hoje e aplica na cabeça de 10 mil pessoas. Porque tem templo aí, do dedinho lá, que sentado diz que cabe 10 mil pessoas. Eu passo em frente daquela porcaria lá.
Então 10 mil pessoas ali sentadas, escuta uma história dessa, ela dá o carro dela, ela dá um apartamento, depois ela vai morar de favor, vai pagar aluguel. Porque pega essa passagem no literal e aplica. Por isso que nós devemos denunciar, nós devemos dedurar esses cães. Mostrar através dos escritos que eles são mentirosos. Volto a ser prolixo, não passei 35 minutos aqui dessa mensagem, 30 minutos, não usei nenhuma passagem, nenhum estudo de teólogo, nenhum estudo de reverendo, nenhum estudo fora da Bíblia. Acostume-se, você que é novo aqui nesse canal, acostume-se com o meu jeito de falar, o meu jeito de passar o entendimento. Eu passo o entendimento somente no que está escrito aqui. Aqui. Assim é. Eu não busco conhecimentos em livros, em arqueologia, nada disso. Eu busco conhecimento no que é escrito bíblico, e para mim é o suficiente. Amém? Então, vou deixar com você essa mensagem, o rico e Lázaro, uma parábola que cega a religião. Confie mais nos escritos, procure mais entendimento, não dependa do que eu estou falando, não dependa do que fulano fala, não dependa do que ciclano fala, não. Busque conhecimento, pegou, que nem eu passei aqui, os versículos, você viu lá escritinho, vai na sua Bíblia e confere. Se não estiver batendo, busca mais entendimento, coloque no comentário, pode colocar aí, a respeito desse versículo, eu não concordo muito, porque lá em tal lugar fala assim. E a gente vai buscar entendimento. O meu interesse é chegar a cada vez mais conhecimento mais profundos a respeito das coisas do meu Criador. É isso que eu quero. Eu não quero saber de conhecimentos de escritos fora da Bíblia. Não, eu não. Eu quero conhecimento, por isso que eu tenho esse aplicativo meu aqui, quando eu coloco aqui, ó o tanto, ó, dá uma olhada, pra você ver, tudo escrito, ó. Século XXI, Almeida Corrigida Fiel, ó, vem, ó, Bíblia Viva, tudo aqui, ó. Eu busco conhecimento. Eu não tenho aqui, o que eu faço? Eu vou no Códice Sinaítico. Vou lá no Códice Sinaítico e vejo se está batendo a coisa. E assim você deve ser. Para de ser manipulado, para de ser jogado de um lado para o outro. Amém? Então, se foi útil para você, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com alguém que você quer que venha ter esse entendimento, que você achou interessante. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Irmã, eu volto a te falar, estou aqui gravando o vídeo, estou monetizado pelo YouTube, só que a gente ganha centavos, a gente ganha centes de dólar, para ajudar a pagar uma conta de luz, para ajudar a pagar uma internet, para ajudar a fazer alguma coisinha. Mas o meu ganho é muito irrisório, é muito pouquinho. Eu não dependo disso aqui para viver. Amém? O meu interesse maior é passar o entendimento a respeito dos escritos bíblicos. Graça e paz. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito. Está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.